Olá, olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, seja bem-vindo à nossa live. No nosso encontro de hoje, nós convidamos o professor Dr. Pedro Portugal para bater um papo a respeito de análise econômica do direito empresarial. Professor, um bom dia, em nome do escritório, em nome da doutora Débora. Eu agradeço muito a sua participação, né, na sua atribulada agenda. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então vamos lá. Pessoal, para contextualizar, algumas regras jurídicas, algumas normas jurídicas representam para o empresário um importante elemento de custo no seu produto ou serviço, que são dessa natureza, por exemplo, regras trabalhistas, tributárias, previdenciárias e várias outras. Qualquer alteração no direito custo interfere em diferentes medidas nas contas dos empresários, o que acarreta um aumento no preço do produto ou serviço ao consumidor final. Então, é nesse contexto que o professor Pedro Portugal foi convidado para conversar com a gente a respeito da análise econômica do direito empresarial. Professor, inicialmente, fale para quem está nos assistindo a sua formação acadêmica e também a sua trajetória profissional, por gentileza. Ok, doutor Adriano, muito obrigado pelo convite, tá? Me sinto honrado em tratar de uma temática como essa, que é uma temática muito importante. Bom, eu sou economista de formação, sou bacharel em ciências econômicas, tenho especialização em gestão de negócios e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente eu sou professor e pesquisador do Centro Universitário do Sul de Minas e professor efetivo no programa de mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional. Eu dediquei, assim, em termos de pesquisa nos últimos anos, principalmente na parte de desenvolvimento regional, na área principalmente de ações e políticas para desenvolvimento regional e também na questão institucional, ou seja, como instrumentos de comando e controle podem influenciar bastante certos setores, certos segmentos, tá? Tanto que a temática do meu mestrado e doutorado foi na área da institucionalidade de águas no Brasil, mais especificamente das águas minerais. Então a gente dedica nesse sentido as nossas pesquisas envolvendo empresas, questão social, questão ambiental e as questões institucionais. E o senhor também participa do GESU, é isso mesmo? Isso. Isso. Atualmente sou membro do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, o GESUL. E vem fazendo um trabalho brilhante aqui na região. Obrigado. Professor, para a gente iniciar nosso bate-papo, qual é a definição de análise econômica do direito? Bem, doutor Adriano, quando nós tratamos sobre uma questão dessa, é importante a gente resgatar e abordar a seguinte questão. A economia, assim como outras ciências, né, não só sociais, ela tem algumas divisões, ela tem algumas áreas específicas. Entre essas áreas específicas, a economia tem uma que se chama microeconomia. O que seria isso? A microeconomia é a parte da economia que estuda os agentes econômicos de uma forma mais isolada, explicando de uma forma melhor. Ela estuda o comportamento das empresas, o comportamento dos consumidores, o comportamento de mercado. E aí, nesse sentido, a análise econômica do direito ela envolve a aplicação da chamada abordagem microeconômica às questões jurídicas. Tá? E tem como base, principalmente, uma linha chamada de nova economia institucional. Tá? E também a chamada teoria dos custos de transação. São nomes um pouco complexos, né? Mas que são simples de entender. Foram criados principalmente por autores, por economistas como Ronald Coase, Douglas North, Will Williamson, que trouxeram essas abordagens a respeito da questão das transações, que existem custos específicos, que nós chamamos de custos implícitos, e que não são assim tão fáceis de determinar, mas que influenciam muito a relação entre esses agentes econômicos. Então, a análise econômica do direito pauta muito nessa noção microeconômica. Entendi.
Professor, então pode-se afirmar que a análise econômica do direito é útil em qualquer contexto em que uma escolha seja possível? Vamos dizer, no processo legislativo, para a criação de uma lei, ou até mesmo no processo judicial, para auxiliar o juiz a proferir uma decisão? Seria isso? Opa, sim, com certeza. Quer ver, vamos exemplificar para ficar mais claro. Sim. Tomando por base a chamada nova economia institucional, tem-se uma ideia de que as instituições, elas são as regras do jogo, certo? O Douglas North fala muito isso. Instituições são regras do jogo. E, como tal, essas regras do jogo, elas vão influenciar as decisões e as ações desses agentes econômicos, das empresas, das famílias, do governo, do setor externo, tá? Então, esse pesquisador, esse economista, ele falava que as instituições, quando elas são bem estabelecidas, e quando a gente fala em instituições, estamos falando em normas, estamos falando em leis, estamos falando em legislações específicas. Então, quando elas são bem estabelecidas, quando elas são claras, elas contribuem para um desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Por quê? Porque elas tornam as decisões mais bem embasadas, as decisões ficam mais bem estruturadas. E, tomando por base que a economia ela é uma ciência que estuda os recursos que são escassos, e a aplicação desses recursos que são escassos, então toda decisão ela envolve o uso desses recursos que são escassos. E se envolve o uso de recursos que são escassos, envolve algo que nós chamamos de custo de oportunidade. Ou seja, o que eu vou deixar de ganhar tomando uma decisão desse recurso escasso para uma linha e não para outra. Tá? Então, em qualquer processo de escolha, inclusive em um processo judicial, deve-se ter muito em mente que a existência desses chamados custos de oportunidade e das instituições e como que elas moldam a relação que está existindo entre esses agentes. Porque isso influencia toda uma cadeia econômica, vamos dizer assim? Toda uma cadeia econômica, inclusive com repercussões sociais, né, cuja repercussão não será apenas em termos econômicos, em termos de perdas ou ganhos econômicos, mas também em termos de perdas e ganhos sociais também. Sim. Mas, só para que eu possa entender, professor, mas isso não quer dizer, ou quer dizer, aí eu faço uma pergunta, que a decisão ela tem que se basear em ser o mais econômica possível? Um exemplo, se eu tenho uma pessoa que precisa de um medicamento caríssimo do Estado, e o juiz, ao decidir, ele vai avaliar se ele concede a medicação, o direito à vida àquela pessoa, ou se ele prioriza a economia do Estado. Aí eu te pergunto, ela sempre visa a economizar, a garantir o cofre público, é isso ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Perfeito. Não necessariamente, porque é o seguinte, quando nós pensamos essa tomada de decisão, desde que as instituições sejam bem embasadas, a própria economia do setor público ela tem que estar preparada para esse tipo de destino de recursos escassos quando de uma decisão judicial mesmo que influencie apenas um agente. Okay? Então, a tomada de decisão e a própria discussão no âmbito da nova economia institucional, ela não considera os agentes assim como um todo, mas ela considera também os agentes em suas individualidades, em suas especificidades, naquilo que cada um necessita e precisa. Então, é claro que numa decisão como essa, que você falou que é uma decisão complexa, é uma judicialização extremamente complexa, mas deve-se ter claro que os recursos são escassos. Sim. Certo? Mas muitas vezes a decisão ela pode permear, ou ela pode se direcionar para um agente específico que necessita daquele recurso mais escasso, em detrimento de algum outro direcionamento que poderia ser dado para aquele recurso. Tá? Então, vamos dizer assim, não é apenas no âmbito geral e global ou macro, mas também no âmbito micro específico das unidades de cada agente específico. Perfeito. Não sei se consegui me fazer entender. Não, perfeitamente. Eu estou lembrando de uma decisão judicial recente, professor, e gostaria que você comentasse.
É sabido, né, pelos agentes econômicos e pelas empresas que quando você vai fazer uma transação comercial com uma entidade sem fins lucrativos, uma associação, uma fundação, você tem certas previsibilidades, vamos dizer assim. Por exemplo, ela não se sujeita à recuperação judicial. Então, você se prepara de uma forma para transacionar com ela. Eis que um tribunal, uma juíza do Rio de Janeiro, ela concedeu uma recuperação judicial para uma fundação. Se eu não me engano, é uma fundação da Universidade Cândido Mendes. E aí eu vi um texto criticando essa decisão da juíza, né, de um especialista criticando, porque isso vai gerar um precedente perigoso para todo o restante da cadeia econômica, né? Porque agora as pessoas vão pensar duas vezes antes de transacionar com uma instituição sem fins lucrativos. O que o senhor acha dessa decisão? Olha, Adriano, vou tentar analisar sobre o contexto da economia institucional, tá? Sobre esse contexto econômico, não permeando muito para o lado mais específico do direito, mas mais na questão econômica. Toda a economia institucional, ela deixa muito claro o seguinte, como o próprio Douglas North diz, as regras do jogo têm que estar muito claras. Certo. Se existe uma legislação que não permite tal questão por parte de uma associação, de uma fundação sem fins lucrativos, ou seja, uma recuperação judicial, mas se abre um precedente para isso, se você questionar qualquer economista da área institucional, o que ele vai dizer para você? Olha, a instituição, então, não é clara. Então, a norma não está clara. Então, isso gera uma insegurança, gera uma incerteza. A economia não costuma usar o termo insegurança, a economia costuma usar o termo incerteza. E aí isso é complexo no seguinte sentido, porque a incerteza, ela atrapalha qualquer tomada de decisão econômica ou socioeconômica. Por quê? Porque quando não há uma regra clara a ser seguida, quando o direito de propriedade, que é uma coisa assim que a economia pega muito emprestado da área de direito, né, os direitos de propriedade. Se os direitos de propriedade não são muito claros, nenhum agente econômico vai fazer um investimento de grande vulto. Ele vai pensar duas vezes antes de entrar em qualquer investimento desse tipo. Porque, em virtude do risco que existe e da incerteza, que é pior que o risco, o que tem de diferença entre risco e incerteza? O risco ele é mensurável. Sim. Por probabilidades, é estatística, não é exato, mas é mensurável. A incerteza ela é não mensurável, você não consegue medir a incerteza. Você não consegue dar uma medição na incerteza. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa, ao tomar uma decisão que envolve uma quantidade de recursos, os recursos são escassos, e uma quantidade considerável. Se ela não se sentir segura, se a incerteza prevalecer, a tomada de decisão vai ser contrária à realização daquele investimento, com certeza, porque vai afugentar os investidores, né? Afugenta completamente. Nada contra. Agora, às vezes podem gerar até críticas à nossa conversa aqui no seguinte sentido. Poxa, então vocês estão achando que as associações, fundações sem fins lucrativos, então, tem que estar fadada ao total descalabro, nenhum apoio. Não é isso. Não é isso, né? Que se mude a regra do jogo, então. Exatamente. Então, que se deixe muito claro para todos. Porque aí o que acontece? Qualquer agente econômico que for entrar no processo, a regra do jogo é essa. Então, tudo bem. Se eu tomar essa... Aí o que era incerteza, vira risco. Sim. E quando vira risco, você tem indicadores que você usa para mensurar o risco, e aí o tomador de decisão, o agente, vai falar, não, ótimo, então o risco, a mensuração está dentro daquilo que eu espero. Então eu vou arriscar, vou fazer o investimento. Ótimo. Agora, quando é incerteza e ele não consegue mensurar isso ou valorar isso, ele não vai tomar uma decisão, ele vai sempre recuar. Né? A incerteza, quando prevalece, o Keynes falava muito isso, quando a incerteza prevalece, o agente ele recua. Principalmente o investidor, principalmente o empresário. Ele vai recuar com toda certeza. E aí é a questão da regra do jogo. Então, que se mude a regra, que se deixe claro que a partir de agora, fundações e instituições sem fins lucrativos, elas podem
ter recuperação judicial. Ótimo. Então, se eu entrar em qualquer negócio desse aqui, eu sei que existe essa regra. E ponto final. Perfeito. E é por isso também, talvez a Constituição tenha insistido na questão da harmonia entre os três poderes do país, né? Que se você tem harmonia, você tem desenvolvimento econômico, você tem emprego, você tem renda, e aí vem uma série de, de benefícios, né, para a população. Sim, Então, claro. quando nós temos aí brigas, tensões políticas, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, isso acaba interferindo nos investimentos aqui no país. Estou correto, professor? Correto. Eu costumo dizer uma coisa, Adriano. É, a justiça é importantíssima. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a judicialização de certas questões, né? Porque quando você começa a ter muita judicialização em cima de certas questões, é porque as regras do jogo não estão claras. E isso afugenta. A justiça ela deve existir e os três poderes devem estar em harmonia. Mas quando a judicialização começa a se imperar muito e novas regras vão sendo criadas no meio, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né, de jogo, como o North fazia, no meio de um campeonato, você começa a mudar a todo momento a regra, ninguém vai se sentir seguro. Nem mesmo aquele que pleiteia a justiça, nem mesmo aquele que está sendo acusado ou que é réu dentro da justiça. Então fica uma relação complexa. Então precisa-se que as regras do jogo, e para as regras do jogo serem claras, é lógico que os poderes têm que estar em perfeita harmonia. E daí que vem a chuva de críticas à atuação, muitas vezes, do Supremo Federal, no sentido de criar normas jurídicas com decisões judiciais. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque cabe, né, como sabido, ao legislativo criar normas jurídicas. Quando o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outro juiz, eu estou dando um exemplo do Supremo, mas é qualquer outro magistrado, ele cria uma regra jurídica por uma decisão judicial, isso é realmente muito perigoso. Professor, conhecer o direito e depois a economia, ou vice-versa, garante a compreensão da análise econômica do direito? Olha, Adriano, eu acho que não existe uma ordem nessa relação. Eu acho que é importante conhecer ambas concomitantemente, ao mesmo tempo, tá? Porque não dá para abordar elas de formas separadas, né? Por mais que às vezes são estudadas de forma, né, cada uma no seu lado, vamos dizer assim, mas quando nós vamos para as relações sociais do dia a dia, elas estão a todo momento relacionadas. Então, não vejo assim, primeiro uma, depois outra, ou vice-versa. Eu acho que ambas têm que andar em conjunto, né? Porque aí permite a gente compreender melhor as questões que estão envolvidas no processo, né? Perfeito. E para quem está nos assistindo e queira se especializar neste ramo do conhecimento, já há, né, cursos interdisciplinares, não é? Existem. Economia e Aqui na direito. nossa região, acho que ainda é um pouco carente, eu não conheço assim mais específico, mas em outros locais sim existe economia do direito, Uhum. é, a própria linha da economia do desenvolvimento, ela trabalha muito a questão do direito. A economia ambiental trabalha muito o direito ambiental, a legislação ambiental, então Uhum. elas estudam muito concomitantes. Perfeito. Professor, a análise econômica do direito, ela é orientada para a eficiência? Olha, Adriano, essa discussão sobre o uso eficiente dos recursos, ela é, vamos dizer assim, a base do estudo fundamental da economia, né? Perfeito. Então, acredito que a gente pode afirmar que sim, a análise econômica do direito, ela tem essa perspectiva de atingir, ou pelo menos tentar atingir a eficiência, né? Agora, Perfeito. é importante a gente ter em mente que vamos dizer assim, isso não significa necessariamente que se consegue atingir essa eficiência no final. Por quê? Entendi. Porque as instituições, elas, enquanto normas e regras, elas não são também estáticas e atemporais, né? Elas têm que estar claras, mas elas não são estáticas e atemporais. Pelo contrário, elas são dinâmicas, né? Então, como a Sim. própria sociedade, a economia e o direito vão evoluindo,
Então, também vai se evoluindo essas questões. Por exemplo, hoje nós temos muitas relações que são estruturadas em bases tecnológicas, por exemplo, trabalho remoto, reuniões virtuais, redes sociais, proteção de dados, que está aí em discussão, né, forte Perfeitamente. atualmente, né? Então, as instituições elas devem se adaptar a essas realidades, né? Tentar minimizar os conflitos que porventura vão existir, vão surgir nesse âmbito, né? Então, eu acho que a eficiência é algo sempre em construção. Em Nunca construção. finalizado, mas em construção. Entendi. Um objetivo sempre a ser perseguido. Sim. E a análise econômica do direito, ela pode ser ensinada juntamente com teorias de políticas públicas e discutida Olha, também? doutor, eu acredito que sim. Sim, em que sentido? Porque quando a gente pensa em decisão de política pública, nós temos que considerar que ali também existem recursos que são escassos, né? E que devem Uhum. ser destinados para múltiplos usos. Além disso, quando a gente resgata o que eles chamam de as fases das políticas públicas, né, que é a construção da agenda, a formulação das políticas, implementação, avaliação da política pública, principalmente na fase da construção e da formulação, é muito importante que se verifique os impactos econômicos e institucionais daquela política que vai ser implantada. Se não, caso contrário, você pode ser levado a criar uma política pública, uma institucionalidade que acaba atrapalhando os agentes econômicos em vez de ajudar Ajudar. ali, consequentemente desincentiva investimentos, né? Sim. Pode-se dizer que toda atividade econômica ela insere-se num contexto social, né? Como o professor já disse anteriormente. E assim ela gera custos para o empresário e também para toda a sociedade. Professor, a equação entre custos e benefícios sociais nem sempre é equilibrada, correto? Sendo certo que alguns agentes econômicos podem gozar mais benefícios do que custos despendidos. Ou o contrário, ensejando o que se denomina externalidade. Até anotei aqui que é uma palavra complicada. Sim. Também chamada de deseconomia externa. É isso mesmo, professor? Me fiz claro? Para ficar claro para quem está nos assistindo, o senhor pode nos dar um exemplo de externalidade? Sim, claro. Sempre em minhas aulas de economia eu falo desse termo externalidade. E é um termo que muitas vezes espanta, né? Foi um termo esquisito, a externalidade, né? A O que própria será palavra isso? espanta. A própria palavra já é uma externalidade, vamos dizer assim, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, é fácil, ela é difícil de falar, mas ela é simples de entender no seguinte sentido. Externalidade é tudo aquilo que está fora do mercado. Vamos explicar um pouco melhor? É aquilo que o mercado por si só ele não tem capacidade de considerar ou colocar um valor naquilo ou precificar aquilo. Tá? Eu dou dois exemplos para ficar mais claro o que é externalidade. Exemplos assim bem simplórios, tá? São simplórios mesmo, né? Chegam a ser até certo ponto esdrúxulos, mas ajuda a deixar claro. Imagine que você mora numa rua, num bairro, tal, e em frente à sua residência existe um terreno baldio, né? Todo sujo, que todo mundo joga sujeira, lixo, tal ali, uma poluição danada e todo tipo de consequência que vem disso. No entanto, vem o proprietário do terreno e constrói uma mansão naquele terreno que até então era baldio. Tá? Aí nós temos uma externalidade em que sentido? Uma externalidade que a gente fala de externalidade positiva. Antes da construção dessa mansão, a sua residência era pouco valorizada, porque se alguém fosse, se você fosse tentar negociar a sua residência, alguém ia falar, mas tem um terreno baldio aqui em frente, isso desvaloriza o teu imóvel completamente, olha que sujeira danada, bicho, tudo de ruim aqui, então desvaloriza. Quando vem o vizinho e constrói uma mansão em frente à sua casa, a construção daquela mansão valoriza o preço do teu imóvel. E por que a gente Sim. chama de externalidade? Olha, você fez alguma coisa para valorizar o seu imóvel? Não, você não fez Não. nada. Foi algo externo ao mercado, tá? Que jogou o preço do seu imóvel para cima pelo simples fato de não ter mais um terreno baldio e agora nós termos uma mansão na frente da sua casa. Isso é uma externalidade positiva. E
E aquela situação também, por que que não é precificado? Porque o seu vizinho de frente que construiu a mansão, ele não pode bater na porta da sua casa e falar, agora eu quero cobrar uma diferença aí na valorização que eu dei no seu terreno. Não, isso não existe. Aí você vai me cobrar uma contribuição de melhoria pessoal? Não existe essa prerrogativa. Agora, o que é uma externalidade negativa? Imagina uma empresa à beira de um rio e ela joga todo o efluente químico gerado da sua produção, joga nesse rio. E esse rio é usado por uma comunidade ribeirinha, que está na continuidade ali do rio. A comunidade ribeirinha usa o rio para pesca, para uma série de atividades, para a própria sobrevivência e para a própria questão econômica dela. O que acontece? Nada a não ser o que é externo ao mercado, o mercado por si só não é capaz de fazer algo que obrigue aquela empresa a falar, agora você tem que ressarcir a comunidade ribeirinha que você poluiu o rio. Então isso está externo ao mercado. Externo em que sentido? Terá que ter uma lei, uma norma, acionado via justiça, olha, você provocou essa poluição, agora você tem que dar alguma coisa para aquela comunidade ribeirinha ou despoluir esse rio, você gerou uma série de impactos negativos. É o que Então, externalidade é isso. Brumadinho? Exato. Porque agora você tem que indenizando o pessoal ribeirinho ali, né? É isso? Perfeito. Porque se nós formos pensar, em termos de mercado, vamos pensar no mercado estricto senso. Oferta, demanda, agentes econômicos ali, relações econômicas. Alguma coisa obrigaria a avaliar, ressarcir o dano causado, o dano ambiental, econômico, social, pessoal? Não. O mercado não tem essa capacidade. Alguém pode falar, mas as pessoas vão parar de comprar produtos oriundos da Vale. Mas, sabe, o impacto seria mínimo, mesmo porque ela é uma gigante, tem um mercado internacional enorme que depende do minério dela, não vai ter essa ação. Então você precisa de algo externo ao mercado que venha e diga, olha, a regra é essa, tá claro, você quebrou a regra e você tem que ser punido por essa quebra da regra. Não sei se consegui explicar bem o que é uma externalidade. Perfeitamente. Compreendido. Professor, e o que significa internalização das externalidades? Ótima pergunta, Adriano. É o seguinte, se é algo que está externo ao mercado, tem que haver algum mecanismo que tente colocá-lo para dentro do mercado. Por isso que se chama internalizar externalidades. Isso é um trava-língua danado, né? Sim. Mas nada mais é do que você criar mecanismos, condições para que a externalidade, principalmente quando é negativa, especialmente a externalidade negativa, Perfeito. ela possa ser colocada para dentro do mercado. Existem duas formas para isso. Os instrumentos econômicos, então você pode usar taxas, incentivos fiscais, impostos. Por exemplo, você pode aumentar um imposto sobre produtos que são altamente poluentes. Você pode aumentar um imposto sobre produtos que são altamente danosos à saúde. Isso é um instrumento econômico que internaliza uma externalidade. Perfeito. Mas o que é mais utilizado são os chamados instrumentos de comando e controle. O que são instrumentos de comando e controle? São as normas, as leis, as regras, instruções normativas. Isso é instrumento de comando e controle que serve para colocar dentro do mercado aquilo que estava fora dele. E aí acaba virando um componente de custo. Então, a partir do momento que vira um componente de custo dentro da empresa, a empresa começa a ter atenção. Começa a pensar. Então, começa a pensar e colocar isso dentro da balança da tomada de decisão. Mas aí, de novo, internalizar externalidades é tornar a regra do jogo clara naquele sentido. Perfeitamente. Pode-se concluir, então, que a transposição da internalização das externalidades do campo do conhecimento econômico para o jurídico orienta que as obrigações jurídicas impostas aos empresários, elas têm a natureza de elemento custo? É isso? Sim, com toda certeza. Porque, principalmente através dos instrumentos de comando e controle. Ao fazer com que aquela externalidade, especialmente a externalidade negativa, ela seja internalizada, e quando isso ocorre, vai virar um elemento de custo para a empresa. Custo para a empresa. Tá? Então, por exemplo, uma multa, uma obrigação, um ajustamento de conduta,
Tá? São Entendi. instrumentos de comando e controle que permitem isso. Aí você tem aí normas, só dar outros exemplos, de responsabilidade civil, né, de reparação de dano, responsabilidade contratual entre os negócios que a empresa faz, as próprias regras de propriedade industrial, concorrência desleal, abuso do poder econômico, direito dos consumidores. São vários, né? Várias regras aí expostas pela legislação. Uhum. Professor, é evidente, portanto, que o legislador ele precisa se atentar para as consequências das leis na atividade empresarial, à luz da análise econômica do direito. E também, de igual modo, os magistrados eles não só podem, como eles também devem utilizar a análise econômica do direito como um critério de interpretação. É isso mesmo? O senhor concorda? Sim, com toda certeza. Com toda certeza, porque quando se faz isso, a economia ela tem algumas linhas também que ela, dentro da própria teoria institucionalista, né, quando você torna claras essas regras, acaba com aquilo que eles chamam de comportamento oportunista. O que é um comportamento oportunista? É quando um agente econômico ele acha uma brecha ali, ele encontra uma brecha, que ele pode usar aquela brecha de uma tal forma que não é correta, bem entendido, né? Enquanto uma brecha incorreta ali, acaba se usando para o seu próprio interesse. E a gente não pode esquecer que existe algo que a economia trata bastante também, doutor Adriano, que é a assimetria de informações. O que seria a assimetria de informações? Quando você tem um negócio entre dois agentes, na maioria das vezes, um agente tem mais informação do que o outro. Né? O que significa isso? Quando você vai negociar, por exemplo, principalmente o direito do consumidor garante muito isso, né? Então você vai negociar a compra de um determinado bem, de um determinado produto. Quem está te vendendo tem muito mais informações do que você que está comprando. Então, às Sim, vezes, essa assimetria de informações pode atrapalhar muito a relação ali e levar ao que eles chamam de comportamento oportunista. perfeito. Vou só abrir um parênteses aqui, mas também tem relação com o assunto que a gente está discutindo, que é o caso da taxa referencial. Né? Para quem acompanha as decisões do STF e da Justiça a respeito da famosa TR, se sente um pouco perplexo com a confusão que se criou em razão da correção monetária e dos juros das decisões judiciais. Realmente uma pena, porque, só para resumir, para quem não sabe, nós temos a correção monetária, né, que recompõe a inflação do período, e tem os juros de mora, que normalmente, regra geral, é de 1% ao mês, excepcionadas alguns outros casos. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz que a TR ela não recompõe a inflação nas decisões referentes ao fisco. Então, se o cidadão ganha uma ação contra o governo, né, federal, estadual, municipal, aquele crédito ele não pode ser corrigido pela TR, porque o STF falou que não recompõe a inflação. E aí, então, ele fere o direito de propriedade, como o professor disse aí no início da nossa aula, né, que é muito importante para a análise econômica do direito. E aí, eu acho que o STF deu um tiro no pé. Eu acho que ele não pensou na repercussão econômica que isso causou em cadeia. Porque é evidente, situações iguais merecem decisões iguais. Então, se a TR não recompõe a inflação para as decisões contra o fisco, ela também não recompõe no caso da correção do fundo de garantia, ela não recompõe o crédito trabalhista judicial, certo? Mas, estranhamente, provavelmente uma decisão política, né, sob a luz agora da análise econômica do direito, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a TR, ela recompõe sim, ela está correta na questão do fundo de garantia, ela corrige sim. Então, olha a confusão que se criou. E agora tem uma confusão recente, que é dos débitos trabalhistas, dos créditos trabalhistas, em que os advogados levaram essa tese do STF para a Justiça do Trabalho, e recentemente, antes do recesso forense do meio do ano, o Gilmar Mendes suspendeu todos os processos trabalhistas no Brasil, onde se discute a correção pela TR. E mais uma confusão. Aí
passou o recesso, agora voltou o julgamento, e o Supremo está inclinado a não aplicar a TR, vai mandar aplicar o IPCA. Não. Olha para você ver a confusão. Então vai aumentar o custo, o passivo trabalhista das empresas. Vai aumentar. E a diferença é gritante. É muito grande. É A muito diferença é grande. gritante. Eu tenho É exemplos muito aqui no grande. escritório, comparativos entre TR e PCA, é bem discrepante. Então, e mais uma outra confusão que o STF arrumou é que, nesse caso, estava se discutindo correção monetária do débito trabalhista. E o Gilmar Mendes ele entrou numa seara, introduzindo nessa discussão também a questão dos juros. Então, ele complicou ainda mais a questão. E aí eu acho que é um exemplo clássico de que, se o STF, lá atrás, ao julgar o primeiro caso de correção da TR, se ele tivesse um embasamento, né, da área econômica, né, da análise econômica do direito, talvez ele não teria decidido da forma que decidiu e criou essa confusão aí. Agora, eu, particularmente, né, eu entendo que realmente a TR não corrige, isso é fato. Então, que se alterem então as regras do jogo. Né? Como o Exatamente. professor bem disse, altera-se a lei. Troca-se a correção na lei e não por meio de decisões judiciais, porque aí você cria um cenário de muita insegurança jurídica. É isso mesmo, professor? É exatamente, porque se a regra tivesse clara que a forma de correção seria o IPCA, isso já permite com que a própria empresa se preveia com relação Exatamente. a isso, porque como o IPCA é o índice de inflação oficial do governo, e ele tem ali o centro da meta, tem as variações, a banda de variação, então você consegue fazer uma previsibilidade. Agora, se você não sabe se é TR, se é IGPM, se é IGPDI, se é o IPCA, fica uma confusão. E o Brasil é um dos poucos países no mundo, doutor Adriano, que cria uma série de legislações em cima de taxa de juros. Na maior parte dos países mais desenvolvidos no mundo, não existe uma legislação que estabelece taxa de juros. Ele estabelece, deixa muito claro algum tipo de indicador, algum tipo de banda. Mas fala, o juro é esse, e ponto final, foi só no Brasil que é essa loucura. E isso atrapalha muito qualquer relação econômica que exista dentro do país. A meu ver também, eu ouço muitas críticas dos colegas, me parece que a Constituição ela é muito extensa. A gente muito comenta que bastaria só o artigo 5º, 7º ali da Constituição para atender todo o país. Então, tudo no país acaba se chegando ao Supremo Tribunal Federal. De uma forma ou de outra, vira-se uma questão constitucional. Exatamente. Talvez essa questão da correção monetária, se fosse tratado somente por lei ordinária, né, com relação a menos legislações, talvez, e não só essa, como várias outras questões, talvez o STF não estivesse tão assoberbado, né, de serviço. Não há nenhuma corte constitucional no mundo que julga tantos processos como o STF. E, a meu ver, né, no meu modesto ver, muitas decisões causam insegurança jurídica. Muitas decisões. Com Infelizmente. certeza. Mas vamos lá. Vamos continuar o nosso trabalho. Professor, nosso tempo está chegando ao fim. Qual a sua mensagem final para quem está nos ouvindo a respeito deste tema que a gente conversou hoje? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao doutor Adriano, agradecer a todos que estão acompanhando aí. É uma oportunidade bacana, agradecer muito esse convite, essa oportunidade, e reforçar bastante que direito e economia são duas ciências sociais, né? São duas ciências sociais, ou seja, que busca entender e interpretar e direcionar o comportamento das relações sociais que existem entre os agentes, né? Então é muito importante que ambas estejam juntas, tanto o legislador buscar o apoio da questão econômica, como também o economista buscar o apoio da questão jurídica, para que as decisões sociais sejam tomadas da melhor forma possível, né? Agradeço mais uma vez, coloco-me à disposição para outras oportunidades como essa. Eu acho que é muito interessante de nós sempre estarmos
nesse processo de debate, de discussão nessa seara. Perfeitamente. Professor, doutor Pedro, é realmente uma honra muito grande recebê-lo aqui na nossa live, certo? Mais uma vez, em nome da doutora Débora, em nome do escritório, agradeço a sua participação. Provavelmente vamos fazer outras lives e vamos convidá-lo. Então, fica aqui o meu agradecimento. Fica registrado o meu agradecimento. Eu que E aí, agradeço. Muito obrigado. obrigado. E aí, pessoal, o que vocês pensam a respeito da análise econômica do direito? Deixe aqui o seu comentário. Até a nossa próxima live. Um forte abraço, professor. Um forte abraço para quem está nos ouvindo e até mais. Até mais.